Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Na Cornetagem, cornetagem número 3 no nosso canal no YouTube. Nesta segunda-feira, muitos assuntos a serem tratados, afinal de contas, foi um final de semana onde o esporte bauruense teve grandes momentos joinha, mas também teve momentos de pura cornetagem. Então, a partir de agora, a gente vai repercutir. Antes da gente entrar especificamente em Noroeste, vôlei, hoje temos que falar um pouco do atletismo também, porque foi uma baita façanha no final de semana. Vamos falar do basquete, que volta à quadra essa semana. Mas antes, Paulistão, uma rápida pincelada, meu caro Fábio Toledo. O que você achou do clássico e do Palmeiras, que na quarta ganhou de 4 e ontem perdeu do Bragantino? Um grande abraço a todos que nos acompanham. De fato, o Palmeiras levou um baile ontem, né, do Red Bull Bragantino, né, senhora Globo, não é só Bragantino. E a sua primeira cornetagem hoje vai para Globo? Vai, né, já perdi emprego lá, pra lá não vou mais. Fica tranquilo, eu já tenho essa consciência há 20 anos. Mas então, né, o clássico, o Corinthians levando a melhor aí para cima do Santos, com um momento bizarro, né, que a arbitragem vai expulsar o garoto lá que fez o gol no clássico, foi comemorar com a torcida, né, um momento de êxtase do futebol, e o juiz sem sensibilidade alguma, né, apenas cumprindo ordens, eu odeio essa palavra, mas cumprindo ordens ele foi lá e acabou, né, atrapalhando o clássico, inclusive, né? Então, mais uma cornetagem. Eu tô muito cornetando bastante hoje. Aliás, daqui a pouco vai ter uma cornetagem especial para arbitragem, porque ela foi mal demais nesse episódio do Corinthians, foi mal demais no jogo Bragantino e Palmeiras em não expulsar o jogador do Bragantino na hora do penal do Palmeiras, e foi pior ainda em Rio Preto e Noroeste. Mas já chego lá. Grande Lucas Guanais, homem que está concentrado essa semana, muito basquete. Mas e aí? A pergunta que não quer calar, o Corinthians que jogou muito ou o Santos que não jogou nada? Um pouco dos dois. Deu para ver nitidamente depois que o Janderson foi expulso ali no comecinho do segundo tempo, que o Santos também não conseguiu criar muito mais coisa, fazer coisa muito diferente do que o primeiro tempo também. Mas o Santos está criando pouco por conta dos desfalques, né? Soteldo não está jogando ainda. Ele vai ficar no Santos? Ainda. Tem isso também. O Atlético Mineiro tá firme no venezuelano aí. O Sanches também de fora. Então ainda tem que dar tempo para o Santos. Eu falei disso semana passada, da torcida dar paciência, ter paciência com o Gesualdo. É Campeonato Paulista, tem desfalques. Mas não está muito bom o negócio ainda não. Só que tem que ter paciência que ainda pode melhorar. E falando da arbitragem, a arbitragem também foi muito mal lá na França. Lá na França com o Neymar, e olha que é difícil defender o Neymar, é muito difícil defender o Neymar. Mas dessa vez ele tinha razão. Ele tinha razão, isso não é nem regra. Porque ainda no Janderson, ele ainda sabe que não pode. Deveria poder, mas não pode comemorar com a torcida desse jeito. Mas agora não pode mais dar lambreta? Pelo amor de Deus. E ainda era uma situação... Ainda falando do Neymar, o jogo estava 1-0, ainda nos 30 minutos, não era uma goleada do Paris Saint-Germain e ele fez para esculachar. Ele estava encurralado por 2 adversários no escanteio e não tinha nenhum companheiro aparecendo ali. Ele ia fazer o quê? Foi um recurso que ele utilizou, que faz parte do jogo. Foi um recurso, era isso, eu chutar a bola no adversário para torcer para sair para algum canto. E o que é mais bonito? Dar um chutão, a bola bater na canela do adversário e sair, ou o cara dá uma lambreta? É claro, dá uma lambreta. E ainda mais para quem sabe fazer, né? Quem faz direito, que o Neymar, a gente sabe que tem recurso para isso. E a arbitragem foi lá desse cartão amarelo, então cornetagem aí, monstra para arbitragem no geral, em todas as modalidades do final de semana. Não foi um final de semana feliz para a arbitragem, então já emendo, vamos falar de Rio Preto e Noroeste. Vitória do Noroeste absoluta, justa, tranquila mais uma vez. O Fábio também viu o jogo. O Noroeste, claro, o Rio Preto exigiu um pouco mais do Pablo, foi o jogo que o Pablo mais trabalhou, que o adversário mais atacou, mas o Noroeste, mais uma vez, consegue fazer o gol no início da partida, mas... tivemos um momento capital no jogo. Eu não vou dizer que isso influiu no resultado, até porque o lance, quem observa com calma, há um puxão também na camisa
do Fabrício antes da bola ter saído pela linha de fundo. Porém, erro grotesco do árbitro, do assistente. A bola saiu e saiu muito. Se ele não marcou a penalidade para o Noroeste, ele teria que ter marcado o tiro de meta. Ele simplesmente mandou a jogada seguir, e o Noroeste, que não tem nada com isso, fez o gol 2-0, e aí foi a pá de cal para o Rio Preto no sábado. É aquela coisa, né? Um erro não justifica o outro, mas, né, teve esses duas falhas da arbitragem no mesmo lance, praticamente. E o Noroeste mostrou, né, a capacidade que tem de matar uma partida, mesmo quando tá levando pressão, né? Depois de um lance perigoso, do primeiro lance de perigo mesmo do Rio Preto, que foi o jogador saindo na cara do gol, né? Eu acho que o Igor, né, saiu na cara do gol do Pablo. Pablo fez excelente defesa. E depois no contragolpe ali, mostrando, né, a qualidade que tem no contra-ataque noroestino, a velocidade do Pedro, né, a presença de área do Fabrício, que se posicionou. Ele estava 3 metros atrás do zagueiro, ele ganhou na corrida e cruzou para trás para o Fabrício. Uma grande jogada. E já é o segundo gol que o Noroeste faz desse estilo. Aquele gol contra o São Bernardo, aí foi o Matheus Breide que pegou, arrancou e serviu o Pedro. Mostra, né, a qualidade, o atleticismo que tem o Noroeste, né? Esses 11 jogadores aí que começaram todas as partidas até aqui do Noroeste, todos têm menos de 30 anos. Então mostra esse vigor, né, físico que o Luiz Carlos Martins aposta para essas vitórias, né, para esses resultados. Então, isso está dando o resultado desejado pelo Luiz Carlos Martins, e até por isso, por exemplo, alguns jogadores aí de maior nome, né, ainda não tiveram sua presença aí, né? O próprio Leandro Oliveira, por exemplo, se fosse em outras temporadas, eu acho que o Leandro Oliveira até seria titular, mesmo se não tivesse uma condição física boa. Nessa nem no banco ficou, porque o treinador quer que ele fique bem fisicamente. Sim, e fisicamente os titulares do Noroeste estão muito bem, e isso é prova dessas grandes jogadas em contra-ataque, na velocidade. O adversário não consegue, né, fazer... segurar, né, as ofensivas noroestinas, e também depois do gol, até mesmo se não houvesse aquele gol, o segundo gol do Noroeste, eu acho que o Rio Preto também não iria conseguir, né, frear não frear, mas atacar e fazer o gol para cima do Noroeste, porque estava tendo um ótimo desempenho, não apenas o Pablo, mas também o Renan fez um grande jogo também, travando muito ali no mano a mano o jogador que vinha pela ponta direita do Rio Preto. Então foi um desempenho muito bom, assim, de jogadores que ainda não haviam se apresentado tão bem para a torcida. Lucas, me chama a atenção duas coisas em relação ao Noroeste, e se fica à vontade para falar. Primeiro, o time não tomou gol ainda no campeonato. Segunda, o time marca gol sempre nos primeiros 10 minutos de jogo. É a intensidade, né? É a intensidade que o Fábio falou. O time entra ligado também, isso além da intensidade, tem um pouco do psicológico, da concentração, do foco antes da partida. Não sei exatamente se o Luiz Carlos Júnior está fazendo alguma coisa. Luiz Carlos Martins, perdão. Luiz Carlos Júnior... Tá no papel. Voltamos para a Globo. Olha a selfie! O Luiz Carlos Martins está fazendo alguma coisa pré-jogo para a equipe entrar tão focada desse jeito, mas tá dando certo e o time está conseguindo segurar a pressão depois, isso também é muito legal. E aí eu rebato a pergunta, o torcedor já pode ligar o modo empolgou ou ainda não? Não, muita calma nessa hora, o campeonato é longo, é jogo a jogo, só foram 3 rodadas, sábado vai ser um jogo diferente, porque é o líder contra o lanterna, é o primeiro contra o 16º, a tendência é que o Paulista venha jogar por uma bola fechado, não vai ser como foi o Marília, por exemplo, propor um pouco mais jogo, e aí eu estou curioso para saber como é que o Noroeste vai propor esse jogo, ou o Noroeste vai dar campo para o Paulista, é uma grande interrogação. O jogo do próximo sábado é uma característica completamente diferente. Agora, eu queria dar o troféu Corneta Série A3 da semana para o Marília, né? A gente fala tanto, né, de planejamento, de preparação. O Marília mudou todo o time da Bezinha. Ficou só o Mikael. Aí os caras querem que em uma semana
E a situação do Marília é uma situação diferente do Noroeste. O Noroeste está se preparando desde novembro. O Marília, na semana da estreia do campeonato, ainda estava contratando, estava montando o time. Aí, coloca o Júlio Sérgio, ele perde 2 e empata outra, com os atacantes perdendo um caminhão de gols. Aí eu falo, a culpa é do treinador, o cara ali perdendo um caminhão de gols? Simplesmente os caras demitem. Então, enquanto continuar esse pensamento imediatista, essa coisa de não dar tempo para que o profissional desenvolva o seu trabalho, eu não tenho procuração aqui para defender o Júlio Sérgio, não. Até porque, como treinador, não convenceu ainda. Caiu com o Linense o ano passado. Mas é sacanagem com qualquer profissional você montar um time em cima da hora e em uma semana de campeonato você manda o cara embora. Mostra falta de planejamento completo, né? O time acabou de subir de uma Bzinha, sabe a dificuldade que é sair de lá. E aí me vem com um planejamento ruim, né? Com apostas até pro elenco. Tem que ter um pouco mais de certeza, né, para jogar uma Série A3. E as equipes que estão tendo mais sucesso nesse começo da Série A3 são equipes que já têm certa certeza, né? No caso do MAC, eles vieram com essa dúvida, né? Chegaram a conversar com o Ferreirão, né, técnico também, mas não acertaram. Agora estão querendo levar o Betão Alcântara. Quero ver se o Betão vai aceitar, né? Lembrando que o Betão tem contrato com o Vossen. Ele acertou com o Vossen em janeiro. O que está pegando é assim: se o Vossen autorizar o empréstimo, o Betão vai para o Marília. Se não, o Betão vai ficar em Assis. É que o planejamento é ganhar. Se não está ganhando, o planejamento é errado. E troca o personagem. Ganhar não sei como, mas ganhar, não tem que ganhar. Não, e pô, pegou no meio do caminho Noroeste. É clássico, mas o Noroeste está se mostrando, sem querer ligar o modo empolgou que eu falei, o Noroeste também está se mostrando um dos melhores times. O Marília teve jogo muito complicado também nesse início. Linense, Noroeste e Primavera. Criou oportunidades contra o Linense, criou oportunidades contra o Noroeste também, pô. Primavera acabei não. A bola não está entrando. Perdeu um caminhão de gols. E empatou, né? Então é uma situação que é até complicado, né? O Marília já está ali na beira, já perdendo o técnico, trocando o técnico rapidamente, então tá seguindo aquele cronograma de equipe que no final ali tá na zona de rebaixamento. A gente já viu esse filme. Bom, mais um troféu cornetagem nesta semana vai... Tá muito cornetagem hoje. Para o nosso querido SESI Vôlei Bauru. Meu Deus do céu. Perder, eu sempre falo aqui, faz parte do jogo. Agora, perder uma partida sem oferecer absolutamente nada, Fábio Toledo, um time apático desde o primeiro saque da Fabiola, aí é dose para mamute. Como diria Abel Braga, perder é normal, né? Principalmente pro Sesc Rio. Mas o que o Bauru fez lá em Jaraguá do Sul foi terrível, né? O time, logo no começo, você já via que não estava na mesma sintonia que precisava para ter para uma semifinal de campeonato, né? Enquanto o Sesc já estava sobrando, o Bauru já estava errando passe, coisa que não vinha errando, né, esse ano. Já complicou logo no começo e não teve volta. Quando foi voltar, estava já no terceiro set, estava tudo, né, desandado. E aí no terceiro set também, colocar a Denise de ponteira, até agora eu estou tentando entender. Não foi, deu tudo errado, né? As jogadoras que tiveram em quadra não fizeram uma boa exibição. O Anderson fez escolhas erradas, ruins, e não ousou. Eu acho que ele não ousou. Porque ele fez aquela inversão do 5-1 com a Tiffany e Nayane, não deu certo. Tinha a Kimberly no banco, não utilizou. A coisa mais ousada que ele foi fazer é colocar a Denise de oposta, que, convenhamos, não vai dar certo, né? E não utilizou a Denise durante o jogo todo, né? Só foi usar ela como oposta no final da partida. Então, foi uma noite terrível, assim. Não vou dizer que é para esquecer, porque tem que lembrar muito disso.
Tem até um internauta que mandou uma mensagem lá no Facebook do jornal, ele escreveu assim: tenho dó da Dani Lins, entrou numa barca e é duro, né? Para a levantadora fazer alguma coisa se a bola não chega na mão. Enquanto a Natinha dá toda hora a bola na mão da Fabiola, para a Fabiola distribuir, e aí você tem a Tandara, aliás, troféu joinha para a Tandara, 40 pontos na final. Bateu o recorde que era dela e da Tiffany, que eram 38 pontos, só com um detalhe: tanto ela como a Tiffany marcaram 40 pontos num jogo de 5 sets. Sábado foi de 4 sets, a mulher fez 40 pontos, seu Lucas Guimarães. 10 pontos por set é um negócio muito fora da casinha. Você que está acostumado com basquete, fala 10 pontos num período, acontece às vezes, né? Ainda dá para rolar, mas 10 pontos num set no vôlei é algo muito fora da curva. Você falou da Dani Lins, ela deu uma entrevista no final do jogo, até saiu nas redes sociais aí, muito sincera, né? Que ela falou: eu não sabia o que fazer. Eu olhava em volta, não tinha o que fazer, estava dando tudo errado, não tinha como ajudar, não tinha o que fazer. E aí aquela melhora no terceiro set também não foi uma melhora, assim, muito... Em nenhum momento o Rio foi ameaçado, sim, o Sesc Rio foi ameaçado no jogo. E a gente não sabe o que aconteceu, porque contra o Fluminense, o Bauru errou muito, e contra o Fluminense foi o quê? 3 dias antes? Nem isso, não, 4 dias antes. Aqui em Bauru, os dois times erraram muito, mas ainda assim o Vôlei Bauru conseguiu se impor, conseguiu mostrar o que sabe, e tudo bem. Não estou comparando o Sesc Rio com o Fluminense, longe disso. Mas a postura bauruense foi muito diferente. Parece que aquela equipe ficou em Bauru. Não pegou o avião, o ônibus, não sei como foram lá para Jaraguá do Sul. O time ficou aqui. A alma ficou aqui. Com todo respeito, parece que foi o Valinhos lá jogar a Copa Brasil. Não é uma situação assim... O Flamengo, né? Não sei. Que o projeto... Esse ano já é a segunda grande decepção. Eu não estou dizendo aqui que o SESI Vôlei Bauru tinha a obrigação de ganhar do Sesc e fazer a final. Não é isso. Mas é a segunda vez na temporada que o time chega numa semifinal e dá um apagão inexplicável. Foi assim com o São Paulo Barueri e agora com o Sesc. É óbvio, o Sesc Rio... tecnicamente é muito superior ao São Paulo Barueri. Eu acho que o apagão do Paulista foi mais grave. Mas não dá para aceitar o time jogar tão mal uma partida decisiva. Você poderia até perder o jogo para o Sesc, que seria um resultado normal. Mas fazer um jogo decente, um jogo equilibrado. Não um papelão, para não dizer outro termo, que foi na última sexta-feira. Mas ainda contra o Barueri, o São Paulo Barueri no Paulista, as meninas ainda jogaram a 120%. O Zé Roberto, que é o técnico delas, ficou impressionado com o próprio nível de atuação após o jogo. Aquele jogo podia estar jogando até agora, que o Barueri ainda está ganhando. Mas contra o Sesc, você não viu um Sesc em potência máxima. Você não viu um Sesc dominando o Bauru pelo Sesc ser muito melhor. Você viu um Bauru totalmente abaixo. O Sesc não precisou pôr o pé no acelerador. Muito pelo contrário. O Bauru não ofereceu... Ele acelerou muito mais na final com o Praia do que na semifinal. Muito mais do que na semifinal. O Bauru não precisou que o Sesc acelerasse. Diferente contra o São Paulo, que elas aceleraram tudo que tinha pro resto da temporada. Mas... situações bem diferentes e bem complicadas mesmo aí pro Anderson manejar para a Superliga. Porque agora... era complicado exigir que o Bauru fizesse alguma coisa muito maior que uma semifinal na Superliga. Mas diante dos fracassos recentes, você passa a cobrar, né? Tipo, é o que tem agora. Ou vai ou vai. Então, vamos ver como é que vai ficar essa reta final, esses últimos 3 meses, mais ou menos, aí, de SESI Vôlei Bauru. Por falar em reta final e semana decisiva, quem entra numa situação como essa é o nosso glorioso Sendi Bauru Basquete. E na terça e na quinta-feira, a equipe recebe o Corinthians e o Pinheiros, respectivamente. Por enquanto, naquela conta do Demétrios, né, de 10 vitórias em 15 jogos, ele conseguiu 2 e nenhuma derrota por enquanto. Mas eu acho que o divisor de águas, Lucas, passa a ser essa semana, esse jogo contra o Corinthians e contra o Pinheiros. Porque no caso de 2 vitórias... aí a gente começa a pensar, a projetar
a saída ali da briga do G12 para entrar numa briga de G8. Começa. E o interessante do Bauru Basquete é que ele está com a faca e o queijo na mão, teve sorte, entre aspas, no planejamento para ter esse crescimento. Teve a volta de todo mundo, ficou fora do Super 8, teve tempo de treino. Aí vamos lá, pegou o São José, que hoje é a pior equipe do campeonato, pior até que o Pato. Está numa fase tenebrosa o São José. Grande vitória no Ilineu de Moura. Pegou o Rio Claro, uma equipe um pouco melhor, que estava num bom momento, mas cansada. Bela vitória contra o Rio Claro. Agora subiu mais um degrau, subiu mais um nível. E o principal, quando começou a temporada, pelo elenco que o Bauru montou e que os outros times montaram, imaginou-se, eu pelo menos imaginei, que o Bauru Basquete ia ficar por ali, pelo Corinthians, pelo Pinheiros, brigando ali ao redor de uma quinta, sexta posição, quem sabe entrar num G4 G8 e ver o que faz num playoff da vida. Agora, o Bauru vai pegar essas equipes que a gente esperava que tivesse o mesmo nível do time desde o começo da temporada. O Bauru não teve. Vamos ver se com esse tempo, com esses 2 jogos para ganhar moral, se o Bauru vai chegar no nível que a gente sempre esperou que chegasse. E mais que isso, com 2 vitórias, o Bauru vai chegar a 4 das 10, faltando ainda 11 partidas para o campeonato, e a partida seguinte da outra semana é a Unifacisa. Se ganhar, aí já projetando outros episódios do Na Cornetagem também, mas passando até pela Unifacisa, que é confronto direto, o Bauru entra no G8 com os 2 pés, para ficar. E aí, o restante da tabela a gente discute em outros programas. Mas eu acho que é um divisor de águas. São 2 jogos muito abertos, principalmente contra o Corinthians. O Pinheiros vem numa fase aí um pouco mais robusta, digamos assim, com todo mundo jogando bem. Betinho, não preciso nem falar, 46 pontos no último jogo. O Bennett muito bem. O Bufá vindo muito bem do banco. Então, é uma equipe que está num momento muito melhor. O Corinthians não tanto, perdeu alguns jogos recentemente, tem tropeçado quando não devia tropeçar, mas o jogo encaixa contra o Bauru. Desde a temporada passada, o jogo do Bruno Savignani sempre tem encaixado, mesmo com o Bauru Basquete em bons momentos, vai lá contra o Corinthians e tem dificuldade. Aliás, se você pegar o retrospecto nos últimos anos, o Corinthians tem levado a melhor. Né? Então, é complicado. O Fischer parece que volta a ser o armador da época do Bauru Basquete, quando enfrenta o Bauru, e jogou muito bem na última partida, na última semana também. Vamos ver, é um jogo também difícil. Eu acho o Pinheiros um pouquinho mais difícil, mas o jogo contra o Corinthians totalmente aberto também. E aí, Fábio, 2 vitórias, você crava? Cravar eu não cravo não, né? Eu até cravaria contra São José e Rio Claro, mas tá nesse degrau, né? Depois do Rio Claro vem essa proximidade até na tabela da classificação com o Corinthians, depois mais acima o Pinheiros, e passa mesmo, né? Se o Demetrius tem esse objetivo de vencer 10 em 15, precisa ter os bons resultados contra Pinheiros e contra Corinthians, até porque são uns dos últimos jogos na panela de pressão, né, nesse segundo turno. E isso dá mais necessidade da vitória, até porque fora de casa perdeu os 2. Então tem que ter essa recuperação, porque são adversários que teoricamente, né, seriam diretos ali naquela briga pela melhor posição ali para os playoffs, né? Já que o Bauru Basquete com essa melhora está se aproximando mesmo, de fato, do G8, então tem essa passar por esses 2 times e depois ainda Unifacisa, né? Vai com mais confiança ainda lá para jogar em Campina Grande, que é sempre difícil, e isso daria, né, uma condição do time de fato, né, chegar para brigar para esse G8, algo que a gente nem esperava, né? Depois no final do ano. Tão rápido, né? Tão rápido, numa recuperação aí, mas o time fluiu bem, né? Contra o São José, contra o Rio Claro, agora vai ser um desafio maior, né? Vamos ver se consegue dar essa sequência aí para o desempenho, principalmente ofensivo, né? Que está dando muito sucesso aí, 2 placares centenários, né? Nos 2 jogos que fez, então, para um time um ataque tão ruim no primeiro turno, isso chama bastante atenção. E um ataque diversificado, né? Um ataque com muita gente. Contra o São José, 7 pontuaram mais que 11 pontos. Contra o Rio Claro foram 6. O Wiggins está com a mesma pontuação, mas chutando bem menos, né? Um aproveitamento bem melhor. O time está
Tá variando mais as jogadas, tá com mais opções de ataque, muito de espaço pelo Draper, pelo Jaú. Conseguindo descansar o Fagiano em alguns momentos. O Fagiano jogou 25 minutos contra o São José e 20 contra o Rio Claro. Pois é. Quando que você ia pensar nisso, cara? Tava jogando 40 no primeiro turno. E uma coisa vai ser legal é que mesmo se o Bauru ganhar bem de novo, ainda vai ser um jogo disputado até o último minuto por causa do saldo. Porque o Bauru perdeu por mais de 10 pontos para os dois no primeiro turno, e se vencer por menos, beleza, vai ter as vitórias, mas ainda vai ficar atrás de um possível desempate, um possível confronto direto, possível e provável, porque são equipes ali que vão terminar, a gente imagina, na mesma região que o Bauru. Então o Bauru precisa ganhar e, se possível, ganhar por bastante, para poder sobrepujar aí no saldo. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui para cobrar semana que vem. Bauru e Corinthians, Fábio Toledo, quem ganha? Bauru. Eu também vou de Bauru. Lucas? Bauru. Vai falar empate, né? Ou então prorrogação, né? Como tivemos duas disputa aí de Flamengo. De lance livre. Bauru e Pinheiros, eu vou de Pinheiros. Também vou de Pinheiros. Eu vou de Bauru para discordar de vocês. Vamos aí. Corinthians e Guarani do Paraguai, Libertadores. Corinthians ganha. Tranquilo. Fora de casa? Fora, tranquilo. Eu acho que empata na quarta. Eu acho que empata fora. Eu acho que empata fora. Aí o jogo... Quem é corintiano aqui? Não, eu não... Então, eu acompanho, comigo, eu sei a realidade do negócio. Eu não me iludo com o Santos, pô. Eu não me iludo de ter vencido o Santos por 2-0 com o time que o Santos está hoje. Então vocês estão mais com medo do Guarani do Paraguai que do Santos. Com certeza. Sim. Que beleza, hein? Com certeza. Até porque perder do Santos a gente recupera, não pode recuperar no Brasileiro. Perder do Guarani do Paraguai de novo. Aí, fora da Libertadores. Esse é o medo de depois daquela eliminação. Algum diretor falou que foi um presente de Deus o Guarani do Paraguai de novo, ou ficaram quietinho dessa vez? Porque, pelo amor de Deus, né? Pois é. Olha, eu quero dar o troféu Joinha, já é o segundo troféu Joinha que ele ganha. Eu tinha dado há 15 dias no primeiro programa, porque tinha vencido o brasileiro cross country. Mas a façanha ontem do menino Daniel Nascimento, de 21 anos, é a maior façanha até hoje do atletismo bauruense. É um garoto que iria parar com o atletismo. A história dele é uma história bacana, vou rapidamente sintetizar. É um garoto de Paraguaçu Paulista, que já tinha competido na sua fase de juvenil, de júnior, por algumas equipes até de ponta do atletismo brasileiro, mas essas equipes de ponta de atletismo não deram uma devida estrutura financeira, até mesmo de alojamento. O Daniel, depois da São Silvestre de 2018, parou com o atletismo, voltou para a cidade dele, estava trabalhando na zona rural, cortando cana. Isso aqui não é exagero, não. Ele estava trabalhando na zona rural com a mãe dele, no corte da cana, lá na região de Paraguaçu Paulista, onde a equipe da BDA, através do Neto Gonçalves, treinador, já conhecia o menino, e algumas outras pessoas, trouxeram para Bauru, falou, não, vem aqui para Bauru, não é tão longe da sua cidade, você não precisa ficar numa cidade grande, onde você não conhece ninguém, aqui está mais próximo da sua mãe, você vai voltar a treinar atletismo. Esse menino, em 2019, depois que voltou a treinar, ganhou medalha em Jogos Abertos do Interior, estava com bons resultados, chegou a São Silvestre e ninguém dava nada, o cara foi o melhor brasileiro, só ficou atrás dos africanos. Foi para o brasileiro de cross country, conseguiu o primeiro lugar e a classificação para o Pan-Americano há 15 dias atrás. Aí ele vai para a meia maratona de São Paulo, e não desmereçam a corrida de ontem, pelo contrário, o nível ontem estava mais elevado que a São Silvestre. É que as pessoas no Brasil conhecem mais a São Silvestre pelo glamour que ela tem, dia 31, aquela coisa toda, a Globo faz. A meia maratona de São Paulo contava com grandes atletas do atletismo mundial, inclusive africanos. O queniano, que ficou em segundo lugar, ganhou 2 vezes a São Silvestre, e o menino deixou para trás. Ele conseguiu índice agora para o Mundial, que vai acontecer na Polônia, no final de março. Então é um baita feito. Eu imagino
a satisfação, a felicidade de pessoas como o Cabo Alcides, que já no final da carreira dele como treinador, ele pode vivenciar meninos da equipe dele de atletismo ter esse tipo de resultado. Eu quero aqui parabenizar especialmente o neto dele, que está dando essa continuidade, o Neto Gonçalves, que é o treinador, que é um cara que estuda, é um cara que está todo mês fazendo especialização em grandes centros do Brasil e até mesmo no exterior, para passar novas metodologias de trabalho para a equipe de atletismo e para o Grupo Zopponi. Eu tenho certeza, até que quando criaram o projeto do polo aquático, da natação, do atletismo, o objetivo não era formar atletas de ponta para ganhar um monte de medalha em Olimpíada. A essência do projeto é a formação do cidadão. Mas como o projeto é sério, é bem feito, se dá estrutura para quem trabalha nele, isso eu falo comissão técnica e atletas, o resultado acaba sendo consequência. Então, a gente já tem hoje a BDA servindo atletas para seleções de polo aquático de base, né? Já temos corredores do atletismo já obtendo esse tipo de resultado. Então, parabéns a todos. Para mim, até agora, claro que a campanha do Noroeste tem sido maravilhosa e tem tudo para continuar sendo, mas o maior feito do esporte bauruense em 2020 até agora foi essa vitória ontem na meia maratona de São Paulo. É que a maioria não está no dia a dia do atletismo. Quem está no dia a dia do atletismo sabe a tamanha façanha que o menino que tem muito a crescer ainda, só tem 21 anos, pode chegar, principalmente no atletismo. Ele só vai ter que escolher agora. Você vai querer se especializar no cross country, nas provas de fundo, nas provas de 10 mil metros em Jogos Olímpicos. Ele e o Neto vão ter que definir isso aí, mas é um diamante bruto a ser lapidado. E eu vou falar uma coisa boa para você, é parmeirense ainda, viu? Talvez seja o defeito dele, mas brincadeiras à parte, parabéns, viu, Daniel? Isso é um cara muito bacana, humilde, show de bola. Hoje é um joinha e aplauso para você. Inclusive nossas homenagens também, você falou da Zopponi, da Cida Zopponi, que faleceu semana passada, a matriarca da família Zopponi, que houve até um minuto de silêncio no jogo do basquete, eu não sei se houve no Noroeste Marília, acho que não, né? Mas no basquete houve, que o Zopponi também faz parte ali do CEN de Bauru Basquete, e realmente é um projeto sensacional, né? E você até falou da BDA, das seleções de base de polo, não vai durar muito tempo, não vai demorar muito tempo para a seleção adulta ser formada por muita gente que passou por aqui, né? Quando essa galera crescer, vai ter muitos frutos bauruenses jogando mundiais, Olimpíadas, e até no Daniel, Tóquio tá muito em cima, mas Paris, quem sabe, né? Paris é logo ali, né? Como dissemos semana passada. Paris é logo ali. Paris é logo ali. E a história dele deve ser também de muitos outros. Imagina quantos atletas de ponta que o Brasil teria se trabalhasse melhor, né, a estrutura dos seus clubes, a estrutura dos projetos de esportes olímpicos, né, para ir além do futebol, a quantidade de talentos que é desperdiçado, que é perdido no Brasil, muito. Por essa falta de investimento, né, e sempre quando tem um projeto sólido, um projeto que até não era para dar tantos resultados como vinha dando, né? Não era esse o objetivo, mas por conta da seriedade, do profissionalismo, da consequência. Certo. E todos os projetos, né, que têm esse investimento, assim, são completamente louváveis. É muito bom ter aqui em Bauru um projeto assim. Então, Bauru cada vez mais, né, sendo um polo esportivo no aquático. No Brasil. Não, tô brincando. Um polo esportivo. Tô falando sério aqui, pô. Não, eu sei, mas uma pitada de humor. Não, e assim, o Daniel já era conhecido do Neto, mas foi encontrado, digamos assim, em Paraguaçu, que é aqui pertinho. Imagina, a BDA ainda não pega gente, por exemplo, de outros estados, do Mato Grosso, do Norte, do Nordeste. Imagina se tivesse uma BDA ou algo semelhante em outras modalidades, não precisa ser a mesma da BDA, uma em cada
região do Brasil, em cada estado sonhar demais. Mas... Eu penso que o projeto da BDA é um exemplo a ser seguido e deveria ser uma política esportiva no nosso país. Né? É um modelo. Infelizmente, nós não temos um país que leva o esporte a sério, a ferramenta do esporte a sério. O esporte, ele é lembrado em ano de Olimpíada, porque aí dá mídia, dá visibilidade, né? Aí muita gente quer montar projeto e aparecer. Nós tivemos a Olimpíada aqui, foi um boom de investimento em 2016, acabou a Olimpíada, o fruto é que as arenas do Rio de Janeiro estão interditadas. Né? O Flamengo vai ter que jogar no Maracanãzinho a Champions League de basquete, não porque vai voltar a jogar o antigo ninho que é o Maracanãzinho, é porque a Arena Carioca está interditada, né, pelo Ministério Público por falta de manutenção e segurança. Isso porque o negócio foi construído há 4, 5 anos atrás. É brincadeira, né? Mas, enfim, é uma outra história. Eu penso que o modelo que a BDA desenvolve de projeto social deveria ser uma tônica de política esportiva no país. Mas, como a palavra política não significa seriedade, aí já fica mais difícil pedir isso. A gente tem que depender de mecenas, né? Como o Zuponi, com essa galera aí, pô, a gente sabe que é exceção da exceção. Bauru deu uma sorte enorme. Obviamente, não é que o projeto é sorte, é fruto de trabalho, dedicação e visão deles. Mas a cidade de Bauru deu sorte disso acontecer aqui. Isso não acontece em outros lugares. É muito mais fácil você, dono de uma rede de lojas, de uma coisa assim, ser patrocinada lá, uma grana para um time de futebol endividado precisando de dinheiro, que vai passar domingo na Globo, do que se fazer um negócio desse. E dá no que dá. E dá no que dá. Mais algum joinha, mais alguma cornetagem para a gente ir embora, seu Fábio Toledo? Não, acho que a cornetagem, já para ter cornetagem, já tivemos pouca cornetagem hoje, né? Vai aí pro desempenho do Abelão, do seu Vanderlei Luxemburgo, esse pessoal aí da velha guarda que só, né, acha que está enganando alguém. Não está enganando ninguém, meu cara. Vocês estão tendo desempenhos horríveis. O Luxemburgo ontem levou um baile do Red Bull Bragantino, e com um treinador que estava treinando o América Mineiro, teve passagem pelo Botafogo, ou seja, nunca teve um time robusto nas mãos. Talvez seja a primeira grande oportunidade profissional. Exatamente, num clube sério, né, com um trabalho correto, tanto que o diretor de lá não quis nem ir pro Palmeiras, né? Pra você ter uma ideia. Então, a cornetagem é para esses daí, né? O Abelão ontem, o Vasco perdeu mais uma lá, ele elogiando os garotos, né? Dá orgulho dos meninos. Vou te contar, Abelão. Mais uma cornetagem. Não dá mais. Mais alguma cornetagem, mais algum joinha pra gente ir embora, seu? Joinha, mais um joinha pro Daniel também. E eu reitero minha cornetagem para arbitragem do futebol. Não para arbitragem na situação de faltas, de coisa assim, mas pelos cartões, por comemorações e por dribles. Faça-me o favor, vai. É o cúmulo do cúmulo, tá matando o pouco que ainda sobra do futebol, de graça, de individualidade, de criatividade. Vocês estão matando, vai acabar o interesse, vai diminuir o interesse. Aqui no Brasil já tem uma nova geração de meninos, de meninas também, que já tem times do coração europeus e não nacionais. É uma coisa que os clubes como um todo, não só a confederação, tinha que se preocupar a médio e longo prazo. Daqui a pouco a torcida vai diminuir, de todos os times, sem exceção. O Flamengo tem 40 milhões, o Corinthians tem 33, bicho, vai diminuir, vai aumentar, vai ter ali 1 milhãozinho do Real Madrid aqui, 1 milhãozinho do Barça ali, e os times nacionais vão ficar para trás. Tem várias possibilidades disso acontecer, várias, a gente pode até discutir isso um dia, mas de melhorar essa situação. Mas os clubes têm que acordar, a confederação tem que acordar, e esse tipo de punição por drible, por comemoração, é ridículo. Na verdade, o retrato da nossa sociedade, que hoje vive um mimimi desgramado, um politicamente correto também não tem nada a ver,
e isso está sendo refletido, infelizmente, também no futebol. Eu acho que vai além disso um pouco, Rafa. Acho que vem mais de trás isso. No caso, especificamente do futebol. Porque, vamos lá, as duas principais comemorações que foram proibidas. Tirar a camisa e comemorar com a torcida. Tirar a camisa tem um pouco a ver com o lobby de patrocinador. Porque o gol é o momento, o auge do futebol, aí o cara vai lá, vai ser fotografado e tira a camisa, o patrocinador perdeu aquele momento. Assim, é chato, mas tem o dinheiro por trás. O problema de comemorar com torcida, de fazer as coisas, é porque não há um policiamento decente, não há uma educação do torcedor, não há nada disso que exigiria um trabalho muito maior, um envolvimento muito maior de todas as partes, de Estado, de clubes, de confederações. Então proíbe mesmo de comemorar, de fazer gesto para a torcida, que é mais fácil. Como proíbe 2 torcidas no estádio, fácil, proíbe bandeirão. É mais fácil. E aí Proíbe cerveja aqui em São Paulo. É mais simples, é mais fácil. Vai dar um resultado aparente ali, vai deixar bonitinho, deixar a aparência legal, mas você vai matando aos poucos o espírito do futebol, você vai matando tudo. E o problema é que, como o futebol é tão forte no Brasil, vai irradiando para outros lugares. Você já vê clássicos cariocas no basquete, torcida única. Pô, sabe, em São Paulo agora tem o Corinthians e São Paulo, mas ficou um tempo sem clássicos. Mas vai irradiando para outros esportes, isso vai contaminando, poxa, é um negócio chato pra caramba. O do Neymar não, o do Neymar é mimimi, ofendeu o cara. Isso é... Não posso falar aqui porque as crianças não podem ouvir, mas aqui no Brasil acho que o problema é mais embaixo. Eu posso terminar a minha passagem aqui, já que o programa está se alargando aí, mas vou terminar com o joinha também, já que falar que eu não só cornetei. O joinha vai para Guerrinha, lá no Mogi das Cruzes. Putz, joiaço. Que o Mogi das Cruzes... Um joia maiúsculo. Mas que joia gigante pro Guerrinha, para toda a equipe do Mogi, que praticamente todo jogo perde um jogador por lesão. Daqui a pouco o Guerrinha vai voltar a jogar. Já, ele, né? o Cadum... Sim, vão voltar a jogar. Olha, que tem o Fulvio lá, mas sei não, isso seria muito bom. Se o Fulvio sair, assim... Aliás, Demetrios e Rogério também. Fiquem à vontade, Elinho no Franca, fiquem à vontade. Mas o joinha vai, de fato, pro Mogi, que teve uma semana pesadíssima. Teve 3 jogos na semana e conseguiu derrotar o Franca, conseguiu aí se superar para cima do basquete cearense, para cima também da Unifacisa, com uma bola fantástica do André Góes. Quem não viu, veja que o André Góes jogou também essa semana muita bola. Então, joinha aí, triplos, quádruplos pro time do Mogi das Cruzes. E só perdeu pro Pinheiros porque teve o Betinho com 46 pontos na semana passada. Senão a sequência ia ser de sei lá quantas vitórias. Sem dúvida. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia. Continue aí se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Ao longo dessa semana, conteúdos bacanas. A gente está preparando. O Lucas vai fazer uma entrevista especial com o Ricardo Fischer. E vai ter coisas legais aí também no Noroeste. Vamos ver se a gente também consegue falar com o Danielzinho do atletismo. Vai ter muita coisa legal no nosso canal no YouTube ao longo dessa semana. Obrigado a todos, obrigado ao Lucas, ao Fábio, e até semana que vem com mais um Na Cornetagem. Até lá!